Olá, se você ainda não me conhece, eu me chamo Raquel, sou terapeuta floral e eu quero te dar as boas-vindas ao Alquimia Floral, o nosso curso gratuito de florais de bar. E esse curso, ele foi criado com dois propósitos. O primeiro é introduzir os participantes no mundo maravilhoso dos florais e mostrar todas as possibilidades dessa cura natural. E o segundo é preparar os participantes que vão dar o próximo passo para se tornarem terapeutas florais, seja para ser aquela terapeuta que vai cuidar de si mesmo, da sua família, dos seus amigos, ou a terapeuta que vai atender pessoas, que vai ter lá o seu consultório, o seu espaço terapêutico, que vai levar essa cura natural maravilhosa para o mundo. Essa daqui é a nossa primeira aula e eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você já ficou doente depois de uma situação muito estressante ou muito complicada, ou então você conhece alguém que passou por isso? Pois é, o doutor Eduardo Bach, e aqui eu vou fazer já o primeiro, né, a primeira paradinha da nossa aula para dizer o seguinte: originalmente, tá? A pronúncia é BAT, como se tivesse um TH, um TCH, digamos assim, no final. BAT, 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 né? Só que aqui no Brasil a gente fala bar, né? Então, enfim, pode ser que eu fale BAT, pode ser que eu fale bar, e tá tudo muito bem, tá? O que importa é transmitir a mensagem, transmitir o conhecimento e você sair daqui uma pessoa melhor do que quando você chegou. Tudo bem? Então, continuando, o doutor Eduardo Bach, criador do sistema floral que a gente vai estudar aqui nesse curso, ele partiu justamente dessa relação para desenvolver um sistema de cura natural que não trouxesse contraindicações e que também não atrapalhasse o tratamento com remédios alopáticos, que não tivesse interações, sabe? Não cortasse o efeito, não fizesse mal e tudo mais. Se você quer saber mais sobre o doutor Eduardo Bach, tem um post sobre ele lá no meu perfil do Instagram. O link para o meu perfil está aqui na descrição do vídeo. Aqui no Alquimia Floral, eu quero focar mais no legado, tá? Do doutor Eduardo Bach. Eu quero começar já realmente com o conteúdo para você sair daqui entendendo já bastante coisa a respeito do assunto que a gente vai tratar ao longo dessas 5 aulas. Então, eu não vou me ater muito em relação à biografia dele e tudo mais, até porque é uma história bem longa. E aí você dá uma passadinha no meu perfil, lê mais lá sobre ele. E aqui a gente vai tratar das essências, né, das curas, enfim, a gente vai tratar do legado do doutor Eduardo Bach. Bem, voltando ao nosso assunto, depois que ele se formou, ele era médico, né? E ele passou um tempo cuidando de 400 leitos no hospital universitário. E foi ali que ele entendeu que havia uma relação entre os desequilíbrios emocionais e o adoecimento. Ele, ali naquela, né, interação com todos aqueles doentes e tudo mais, começou a ficar muito intrigado, porque ele observou que existiam casos que eram similares, mas que apresentavam uma evolução diferente. Então, ele percebeu o quê? Que o estado emocional de cada um daqueles doentes influenciava na remissão e na cura das doenças, mas que também era capaz de causar o avanço daquela enfermidade. Então, diante dessa observação que ele fez, ele entendeu que os mais felizes e mais contentes, de uma forma geral, eles se sentiam melhores, enquanto que aqueles que eram infelizes, pessimistas, que estavam sempre mal-humorados, que reclamavam o tempo todo, ou então que viviam desesperados diante da doença, eles tendiam a ficar mais vulneráveis às doenças. E ele deixou para a gente um, um texto aqui interessante, né? Isso aqui, na verdade, é um trecho de um texto, onde ele diz, onde ele fala sobre isso, né? Sobre essa percepção que ele teve, e ele diz que a doença do corpo, como a conhecemos, é o resultado, o produto final, o último estágio de algo muito mais profundo. A doença se origina acima do plano físico, mas próximo do mental. É o resultado de um conflito entre o nosso eu espiritual e o nosso eu mortal. Então, enquanto esses dois eus estiverem em harmonia, teremos perfeita saúde. Porém, uma vez que há discórdia, ocorre o que a gente conhece como doença, né? Então, antes da gente continuar, eu quero aqui abrir um parênteses muito importante para falar que é óbvio que outros fatores podem e vão desencadear doenças. A gente pode citar, por exemplo, a poluição, a genética, o sedentarismo, é, os hábitos que a pessoa tem, sono desregulado, má alimentação, enfim, tudo isso, né? Provavelmente vai fazer a pessoa sofrer algum mal do corpo físico, certo? Então, é só para deixar aqui claro que, né, a gente precisa também ter esse entendimento. E agora, voltando à afirmação do Dr. Bach, o que a gente pode concluir é que a doença que tem origem emocional, ela começa a se manifestar quando a gente se separa da fonte, quando a gente se separa da nossa essência, da nossa alma, do nosso eu superior. E se você nunca ouviu ou leu esse termo eu superior,
O eu superior, ele é a centelha divina que cada um de nós traz. Lembra lá que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, do Criador? Então, isso é o eu superior, né? É essa porção divina que cada um de nós tem, e alguns estudiosos, eles dizem também que o eu superior, ele pode ser visto, então, assim, entendido, né, compreendido, como a nossa consciência de uma forma mais ampla. Então, assim, a gente poderia dizer que é como se fosse a nossa intuição, né? Sabe aquilo que guia a gente, fala, olha, ali não, que vai dar problema, vai por aqui que vai dar certo. Então, isso daí seria essa comunicação com o nosso eu superior. Então, um resumo seria: o eu superior é o ser, é a minha essência, é o que eu sou no sentido mais completo e mais puro. E o corpo físico, ele é o estar, é o que eu estou no momento. Eu, por exemplo, estou Raquel, né? Porque eu sou Raquel. Então, estou Raquel. Então, uma pessoa saudável, feliz, equilibrada, ela tem essa ligação entre o ser e o estar. Ela vive em equilíbrio. Quando a gente vive mais no ser, ou seja, a gente está sempre mais inclinada a viver o espiritual, o mundo dos pensamentos. A gente não se aterra, a gente não tem essa ancoragem na vida material, que é o estar, a gente gera o quê? Um desequilíbrio. E o contrário disso também é verdade. Isso quer dizer que se eu vivo exclusivamente para o material, meu corpo, meu carro, meu trabalho, minha casa, etc e tal e tudo mais, e eu deixo de cultivar a minha essência, o meu espírito, eu também vou gerar um desequilíbrio. E como nos ensina o doutor Eduardo Bach, o desequilíbrio vai desencadear alguma doença. E aí tá, como é então que se origina esse desequilíbrio? Ele começa quando a gente tem um defeito, tá? Como, por exemplo, o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade, a ganância. Se a gente parar para analisar esses defeitinhos aqui que eu citei, né? Eu falo defeitos porque o doutor Eduardo usava essa palavra, por isso que eu uso ela, ele chamava de defeitos, né? Se a gente parar para dar uma olhadinha neles, eles são todos contrários a esse sentido de unidade que a gente estava falando agora há pouco, né? Eles desconsideram que eu tenho meu corpo físico, que aproveita essa experiência terrena, mas que também existe o meu eu superior. Então, por exemplo, o orgulho. O orgulho, ele vai trazer a ideia de que eu faço, de que eu sou capaz, de que eu posso, de que eu realizo, de que eu construo, e isso é muito bom quando está em equilíbrio. Só que no desequilíbrio, a pessoa simplesmente esquece que existe essa centelha divina, essa consciência, e acha que o corpo físico, que o cérebro dela, eles já são mais do que suficientes. Um outro exemplo que a gente pode citar, o egoísmo, né? Quando se coloca a própria vontade acima do bem-estar do todo, e aqui eu não estou falando, por favor, entendam bem, não estou falando de deixar de ter para beneficiar outras pessoas, de tirar de si mesmo para dar para o outro, tá? Mas em negar a necessidade do outro, não ter empatia, não ter compaixão, não ajudar quando é possível. Percebe que aqui eu citei só dois exemplos, e nesses dois exemplos, nesses dois casos, ficou bem claro que não tem uma ligação entre ser e estar, é só ter, 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 e é aqui nesse ponto que a gente começa a desequilibrar a nossa existência, começa a se desligar do eu superior. Aí vem sonho ruim, sensação de solidão, medo, e aí a gente vai criando sombras, elas vão se acumulando até o momento que isso tudo começa a emergir através de sintomas. Lá no meu Instagram, eu fiz um post que o título dele é alguma coisa assim de que esse é o floral que vai acabar com a sua ansiedade. Ele é um post tipo carrossel, tá? Se você não sabe o que é carrossel, é aquele post que tem várias imagens. E aí na primeira imagem vem esse título, né? Não lembro a frase exata, mas é alguma coisa de que é o floral que vai acabar, vai tratar a sua ansiedade. E aí na segunda imagem vem escrito todos em letras garrafais. E eu digo ali todos, porque de fato todos os florais têm essa possibilidade, esse poder. Porque a ansiedade que se manifesta, ela não é uma condição, ela é um sintoma. Eu mesmo, eu comecei a usar florais, eu estudei, eu me formei, eu comecei a atender pessoas, porque eu passei por essa transformação. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e transtorno depressivo, tudo junto ao mesmo tempo. Então, a minha vida era consulta semanal com a psicóloga, né? Uma vez na semana eu ia na psicóloga e uma vez ao mês eu ia no psiquiatra para pegar receita. A receita era duas medicações, uma que tomava de manhã para acordar e viver a vida, a outra que você toma à noite para poder desligar de tudo e conseguir dormir. E tinha ainda a medicação que ele escrevia na receita SOS, que era a que eu deveria tomar se eu tivesse uma crise de ansiedade. E aí, uma vez eu estava na rua, passei mal, fui para emergência, e me deram lá uma medicação que eu nunca tinha tido contato. E aí a minha crise parou.
Mas ela parou porque eu não conseguia falar, eu estava me mexendo em câmera lenta, eu estava piscando devagar. Então, assim, sob o efeito daquele remédio, daquela medicação, quem olhava, porque eu estava toda em câmera lenta, para quem olhava, falava, não, ela tá super tranquila, só que por dentro eu estava gritando, né? E aquilo foi uma experiência tão ruim, tão traumatizante, que naquele dia eu decidi que eu não ia mais passar por aquilo. Eu falei, gente, chega, eu preciso entender o que está acontecendo, porque a minha vida, do jeito que estava ali naquele momento, eu estava fadada, né? Destinada a passar o resto dos meus dias nesse ciclo interminável de psicólogo, psiquiatra, medicação, porque o remédio ele resolve ali na hora, tá? Não sou contra remédio, pelo amor de Deus, sou super a favor da medicina, da ciência, dos avanços, tudo mais, mesmo de verdade, tá? Mas o remédio ele resolve ali na hora de forma pontual, tá? A causa daquele problema ele não vai resolver. E eu não queria mais ficar presa naquele ciclo. Eu queria resolver a causa daquilo ali, para não passar mais por aquilo. Então, o remédio resolvia ali naquele momento, mas eu continuava com o problema. Então, se a gente for fazer uma comparação, uma analogia, é como se a minha cozinha estivesse completamente alagada. Aí eu pego um rodo, puxo toda a água, venho com um paninho, seco o chão, olho a cozinha sequinha, falo, ai, que beleza, que delícia, tá tudo resolvido. Só que eu não consertei o cano que tá pingando. Então, ele tá pingando lá ainda, e daqui a pouco a cozinha vai alagar toda de novo, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, é como se fosse exatamente isso. Então, quando a gente entende, a gente tem essa compreensão, esse conhecimento de que os florais eles são uma oportunidade de tratar a causa e não o sintoma, a gente tem a possibilidade de ir lá na raiz e acabar com o que vem causando todas essas situações na nossa vida. E é aqui que entram os grupos emocionais, né? Porque eles também nos ensinam muito sobre o uso dos florais. E eu espero que você esteja gostando dessa aula. Quero que você me conte aqui nos comentários se você já usou florais alguma vez. Se você ainda não usou, eu tenho certeza que no final do Alquimia Floral, desse nosso curso gratuito, você já vai começar a entender melhor como eles podem te ajudar, ou como você vai poder ajudar as pessoas que você ama usando os florais. Lembrando também que essa aula ela tem um material, tá? Um material extra. E para você ter acesso a esse material, você precisa estar lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você fez a inscrição na Alquimia Floral, você recebeu o link para participar do grupo lá no seu e-mail, o e-mail que você usou para realizar a inscrição. Se você ainda não se inscreveu no evento, o link para você fazer a sua inscrição na Alquimia Floral está aqui na descrição do vídeo. E fique comigo aqui até o final, porque tem uma surpresa bem legal para quem está participando do Alquimia Floral, tá? Mas vamos lá então. Sobre esse desequilíbrio entre o ser e o estar, que vai gerar conflitos, que vai levar a esses defeitos, que vai causar esse tanto de problema, como o que eu relatei que eu passei na minha vida agora, o Dr. Bá, ele nos aponta que a alma humana está exposta, né, a conflitos. Esses conflitos, eles vão levar a esses defeitos, que ele chama de 7 defeitos, né, como eu já falei, citei até 2 deles aqui como exemplo. E esses aqui que você está vendo na tela são os 7 defeitos que o Dr. Bá nos aponta, tá? O orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade mental e a cobiça. Então, vamos pensar aqui. O Dr. Bá analisou lá no primeiro momento aqueles 400 doentes e ele fez esse paralelo entre a evolução de cada caso, e aqui a palavra evolução, ela serve de uma forma bem ampla, tá? Porque pode ser a evolução da cura ou evolução da doença. Então, ele faz essa ligação entre essa evolução e a personalidade desses doentes. E aí, qual é não, né? Qual poderia ser o resultado de tudo isso? O resultado é que cada defeito vai causar uma manifestação específica de doença no nosso corpo físico. Então, por exemplo, usando, né, um exemplo dos que eu citei lá, daqueles dois, o orgulho. O que que é o orgulho? O orgulho, ele é uma arrogância, uma rigidez mental, então ele vai produzir doenças que vão causar rigidez do corpo físico. Doenças que causam muita dor no corpo físico, elas são resultado da crueldade. Então, uma pessoa que foi lá, né, imputou sofrimento ao outro, seja físico, né, psicológico, enfim, ele vai persistindo nesse defeito, ele vai acabar gerando, desenvolvendo doenças que vão causar dor ao corpo físico dele.
O ódio, ele leva ao isolamento. Então, ou a pessoa desenvolve um temperamento muito violento, muitas vezes até incontrolável, que as outras pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, não tem como conviver com fulano porque do nada explode, fica perigoso e tal, e vão se afastar, e essa pessoa vai ficar isolada. Ou isso também pode levar essa pessoa a ter perturbações mentais, quem sabe estados de histeria, então ela vai ser isolada do convívio em sociedade para poder se tratar, né? Então, de uma forma ou de outra, o ódio vai levar ao isolamento. O egoísmo, que é eu, ai, primeiro eu, depois o samba, tudo eu, vai desenvolver doenças que vão levar à introspecção. Então, a introspecção faz o quê? Se você não compartilha da vida, você perde a alegria de viver, né? A alegria de aproveitar a vida. A ignorância. Vamos pontuar o que é a ignorância. A ignorância é quando eu entendo que apenas o meu ponto de vista é válido, só eu estou certa, a opinião do outro não me importa, o outro é burro, o outro não sabe de nada. Enfim, né? A ignorância é quando eu não me abro para novas possibilidades, para novas ideias, novas perspectivas. Então, o que que vai levar à ignorância? Uma miopia, né? Que me recuso a ver, ou então até mesmo um problema auditivo, porque eu não quero ouvir a sua opinião, só a minha já me basta. Então a gente percebe que realmente o estado emocional que ele não é tratado, aquela emoção que às vezes ela é até negligenciada e não é curada, vai consequentemente terminar em um estado físico doente. Aí, ai, mas como é então que a gente pode curar esses estados? E aqui entra a ação dos florais, porque esses estados eles são curados através do equilíbrio desses defeitos. E esse caminho do equilíbrio, ele tem 7 pontos também para equilibrar cada um daqueles defeitos que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem a paz, a esperança, a alegria, a fé, a certeza, a sabedoria e o amor. É através desse caminho aqui que a gente cura. E é esse caminho que os florais vão levar para que a gente consiga alcançar esse equilíbrio. E o Dr. Bach, ele associava uma essência floral a um tipo de emoção, ou a um estado de ser, né? Ou a uma característica inata da pessoa. Então, ele criou categorias de sintomas psíquicos para otimizar a escolha da essência mais adequada a cada caso. Otimizar, e assim, eu poderia inserir aqui a palavra guiar também, porque entender esses grupos nos ajuda a chegar na essência que vai realmente ajudar, né, a mim, a você ou a pessoa que você estiver ajudando com o auxílio dos florais, vai levar essa pessoa a esse caminho do equilíbrio que vai desfazer aquele conflito, desfazer aquele defeito. Então, essas 7 categorias que ele, né, definiu, elas levam para os 7 estados emocionais, que é um dos assuntos dessa nossa primeira aula. Então, agora a gente vai ver cada um desses estados emocionais e a essência relacionada a cada um deles, tá? A gente não vai se aprofundar agora nas essências. Eu quero primeiro que você entenda como surgem as doenças, como elas se desenvolvem, tá? Qual o caminho, né, para elas se desenvolverem e qual é o caminho que vai levar para o equilíbrio que vai desfazer essa raiz desse problema que está causando aquela doença. Então, agora a gente vai conhecer cada um desses 7 grupos emocionais com as essências de cada grupo que podem ajudar, porque assim você vai ter um primeiro contato com o nome das essências. A partir de amanhã, da nossa segunda aula, você vai começar a ver em detalhes cada uma dessas essências, como ela vai agir, como ela vai ajudar e o que que ela vai equilibrar. Tudo bem? Então vamos lá para o primeiro grupo. A gente vai ver agora o grupo do medo, onde a gente tem as essências Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut e Rocky Rose. Aqui eu tenho duas coisas para pontuar. Primeira, Red Chestnut é outra essência, tá? Não pulou a linha. Mimulus é uma, Red Chestnut é outra. A segunda coisa que eu quero pontuar é a seguinte: o Dr. Bach, a gente tem que lembrar, ele vem da Inglaterra. Então, os nomes estão, né, em outra língua. Em relação à pronúncia, como eu falei lá primeiro, bat ou ba, né? Em relação à pronúncia, eu tive professoras que falavam impatience e tive professoras que falavam impatience. Então, não se prenda na pronúncia da coisa, tá? O que importa é você entender qual é o papel de cada essência, como ela vai poder ajudar. Entendendo isso, está tudo muito maravilhoso. Tudo bem? Então, não se prenda à pronúncia. A gente vai ver agora o grupo da indecisão, tá? Essas essências aqui ajudam de forma diferente pessoas que sofrem com a indecisão. Cerato, gentian, gorse, hornbeam, escleranthus e wild oat. A gente agora vai para o grupo de pessoas que têm
Desinteresse no momento presente, desinteresse no agora. Ou são pessoas que vivem muito lá atrás ou vivem muito lá na frente. Então, a gente tem Chestnut Bud, Clematis, Honeysuckle, Mustard, Olive, White Chestnut e Wild Rose. Agora, a gente vai para o grupo da solidão. Aqui a gente vê a essência em peixes, que eu usei agora no exemplo, Water Violet e Heather. Agora, a gente vai ver o grupo de pessoas que sofrem muito, que sofrem excessiva influência de terceiros, né? Do que vem de fora. E aqui a gente tem Agrimony, Century, Holly e Walnut. Agora a gente vai ver o grupo emocional do desalento ou desespero, que tem bastante essência para ajudar, tá? A gente tem Crabby Apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut e Willow. E o nosso último grupo, que é o grupo da excessiva preocupação com os outros, onde a gente tem Beech, Chicory, Rocky Water, Vervain e Vine. Essas aqui, que nós vemos agora, são as 38 essências do sistema floral, tá? Do sistema floral de Bach. Existem diversos sistemas florais, certo? Estamos tratando aqui do sistema floral desenvolvido pelo Dr. Eduardo Bach. E além dessas 38 que a gente viu, nós também temos a fórmula emergencial, que é o SOS do sistema, tá? E a gente vai falar dela, vai ver ela em detalhes na nossa última aula. Hoje, a gente vai focar aqui na causa da doença, nos grupos desse sistema e o uso de cada uma dessas essências, como eu já falei, a gente vai ver ao longo das próximas aulas, tá? Só que hoje você já começou a ter um primeiro contato com tudo isso. E o Dr. Bach, ele nos instruiu, né, digamos assim, sobre como os florais podem nos ajudar, em quais situações eles vão ser úteis na nossa vida. A primeira é quando a gente quer ter uma vida tranquila, uma vida sem susto, sem intercorrência, e aí é melhor a gente prevenir as doenças, e nesse sentido os florais eles vão fortalecer a nossa mente, vão tratar aqueles estados emocionais desequilibrados, que a gente já viu aqui nesses estados, e essa prevenção, ela tem um impacto muito positivo na nossa imunidade também. Os florais também ajudam a deter o desenvolvimento de uma doença, principalmente quando a gente consegue diagnosticar ela logo lá no início. Então, a gente sabe que é possível evitar o desenvolvimento dessa doença, reduzir os efeitos dela. Inclusive, a doutora Carmen Monari, ela relata em um dos seus livros que ela teve uma paciente com tumor, não vou lembrar agora em que parte do corpo era o tumor, mas o que que é o câncer? O câncer é o crescimento desordenado de células. A gente tem o floral, que a gente acabou de ver ele agora há pouco aqui, o Cherry Plum. O Cherry Plum, ou Plum, né, como você preferir na pronúncia. O Cherry Plum, ele é o floral assim, cada floral ele meio que tem uma etiquetinha, digamos assim. O Cherry Plum é o floral do controle. Então ela usou essa essência com essa paciente e de fato ele estacionou o desenvolvimento do tumor, então essa paciente pôde realizar a cirurgia e tudo mais. Então a gente percebe que realmente assim, a ação dos florais, ela é bem poderosa e ela é bem ampla mesmo. A terceira situação é quando a doença ela já está em desenvolvimento, ela não foi diagnosticada tão no início, e aí os florais eles entram para ajudar os doentes a recuperar e manter o otimismo e a alegria, e isso é muito importante em um tratamento de saúde, daqueles mais simples aos mais complicados, né? Um resfriado que seja, é importante manter a mente em equilíbrio, manter o otimismo, porque isso tudo ajuda muito na recuperação. E o último e quarto uso é um que eu considero essencial para a humanidade. Eu acho que todo mundo deveria adotar esse uso dos florais, que é o uso para dominar os traços de personalidade que causam os conflitos que a gente falou aqui hoje nessa aula. Então, se a pessoa ela tem disposições de caráter que causam problemas, ela pode usar os florais para transformar esses traços da personalidade dela. E é uma transformação suave, tá? Não é que a pessoa vai tomar o floral hoje, aí ela vai dormir, ela vai acordar no dia com os passarinhos cantando em volta, borboletinha voando. Não é isso, tá? O trabalho do floral é trazer essas sombras, porque às vezes a gente nega ou a gente prefere não ver, a gente não quer ter que lidar com esses sentimentos, mas o floral, ele dá o suporte para a gente conseguir acolher essa sombra, então transformar. A gente consegue olhar para aquilo ali sem medo, né, sem pavor, com muita força interior, com muita resiliência, e aí então a gente pega aquilo ali, olha e fala, não, isso aqui é parte de mim, mas hoje eu escolho transformar isso aqui, levar para o outro extremo, para um extremo positivo. Então ele permite que a pessoa tenha uma personalidade mais livre, mais feliz, e como a gente já viu aqui, esse estado, ele é muito benéfico para a nossa saúde de uma forma geral, né?
Bom, a gente está chegando no final da nossa primeira aula. Eu desenvolvi uma aula que fosse bem objetiva, já com bastante conteúdo, bastante conhecimento, para você entender do que é que a gente está tratando aqui, porque não é porque é um curso gratuito que é pouca coisa, não, tá? Você vai aprender de verdade. No final dessas 5 aulas, eu tenho certeza que você vai compreender o funcionamento e o uso dos florais de bar, tá bom? Hoje a gente falou sobre a causa das doenças, a gente conheceu os conflitos da alma que acabam nos levando lá para os defeitos. Se você nunca tinha ouvido falar em florais de bar, hoje você já teve um primeiro contato com as essências. Na próxima aula, você vai começar a se aprofundar em cada essência, entender em qual caso você deve usar cada uma, como elas podem te ajudar. Então, amanhã, às 8 da noite, a gente tem o nosso segundo encontro. A gente vai falar sobre os 12 curadores do sistema de Bar. E eu falei lá no início que tinha uma surpresa, lembra? Chegou a hora, né, de revelar essa surpresa maravilhosa. Quando a gente terminar essa semana de aulas gratuitas, eu vou abrir as inscrições para a nova turma da formação Flor da Vida, que é a minha formação de terapeutas florais. E eu vou sortear uma vaga gratuita para quem estiver participando do Alquimia Floral. Então, quem está participando vai ter a oportunidade de concorrer a uma vaga gratuita na minha formação completa. Lá na formação, além de aprender tudo sobre os florais de Bach, você também vai aprender sobre radiestesia, psicossomática, estudo dos chakras, metafísica da saúde, o uso de afirmações, de Ho'oponopono, tudo isso de forma terapêutica integrada aos florais. Isso, assim, só para citar alguns módulos, né, fora os bônus especiais que eu preparei para essa turma nova. Então, é uma ótima oportunidade, seja para você usar os florais no seu dia a dia, para ajudar a sua família, os seus amigos, ou se for um desejo da sua alma, se for seu propósito, para você atuar como terapeuta floral, ou mesmo usar a terapia floral como uma terapia auxiliar, uma terapia complementar no trabalho que você tem hoje. Para participar é muito simples. Se você se inscreveu na Alquimia Floral, você recebeu lá o e-mail com o link do nosso grupo no WhatsApp. É um grupo silencioso, tá? Pode ficar tranquila. Ele é usado só para comunicação, para envio de material, para enviar o link das aulas, e é lá também que nós vamos enviar o link de um formulário, que basta você preencher esse formulário que você já vai estar participando do nosso sorteio, tá? O resultado vai sair no dia 11, eu vou fazer uma live, vou mostrar a planilha com os participantes, vou sortear ali ao vivo para todo mundo poder acompanhar esse resultado. Amanhã a gente tem a nossa segunda aula, a gente vai falar sobre os 12 curadores do sistema. O material da aula de hoje vai ser liberado lá no grupo agora, assim que essa aula terminar. Você vai ter lá a liberação do material e a liberação do link para participar do nosso sorteio. Então, vai lá, preenche o formulário, deixa suas respostas, tá? Muito obrigada por participar do Alquimia Floral. Eu tenho certeza absoluta que os florais eles vão mudar a sua vida, assim como eles mudaram a minha, tá bom? Então, eu te espero amanhã, às 8 da noite aqui, para nossa segunda aula, tudo bem? Até amanhã.